Olá, hoje iremos conhecer a EQM de Jim Braxton. Após complicações em uma cirurgia, ele levitou, atravessou um portal e foi aos céus. Lá ele viu florestas, animais, anjos e interagiu com seus entes queridos que já haviam partido. Mas antes de ouvirmos o depoimento de Jim Braxton, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito, pessoal. Agora vamos ao depoimento de Jim Braxton. Seattle, ano de 2006. Eu estava trabalhando como supervisor no Departamento de Liberdade Condicional para menores de idade. Eu amava meu emprego e gostava muito de trabalhar com adolescentes. Costumava dizer o tempo todo que faria isso, até o dia em que eu partisse desse mundo. E então isso se concretizou, e eu saí do meu corpo, em 5 de maio de 2006. Tive um cálculo renal que ficou preso no meu rim direito. Já tive cálculos renais antes, então sabia que a dor que comecei a sentir era por conta daquele cálculo renal. Pensei que poderia suportar essa dor até que ela parasse, mas desta vez ela não passou. Lembro-me de ir ao pronto-socorro e dizer ao médico que estava com um cálculo renal. Sabia o que fariam, porque já havia passado por esse mesmo procedimento outras vezes. Eles iriam estabilizar a dor com morfina e me mandariam embora para casa. Além disso, eu também adquiri uma infecção renal, e eles me deram antibiótico. Decidiram me manter internado durante a noite e realizar a operação no dia seguinte. A noite passou, me deram antibióticos e a operação no dia seguinte ocorreu bem. Retiraram a pedra do meu rim, porém aconteceu o imprevisto. Os antibióticos que me deram não combateram as bactérias e elas se alojaram na minha corrente sanguínea. Meu coração e pulmões começaram a falhar. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi a falta de medo que senti durante o processo de sair do corpo. Eu sou um cristão nascido de novo, e eu sabia que iria para o céu quando partisse desse mundo. Mesmo quando eu percebi que estava partindo dessa dimensão, tudo o que pude pensar foi: estou indo para casa. Lembro-me de sair do meu corpo e atravessar rapidamente os andares do hospital, até o céu. Fui para o espaço sideral em alta velocidade. Me lembro de ler na Bíblia uma passagem que diz que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Acreditei que era isso mesmo, porque estava me movendo tão rápido que era mais rápido do que uma pessoa poderia piscar os olhos. Antes mesmo de a pálpebra superior tocar a inferior, eu já estava no céu. Enquanto eu estava nesse reino, vi uma luz à frente, como se fosse uma janela. Lembro-me de passar por essa luz e, de repente, tudo estava em paz e acolhedor. Lá no céu, me senti bem-vindo por tudo ao meu redor. Me senti bem-vindo até pelas árvores e pelas flores. Tudo estava feliz por eu estar lá. Uma das coisas que mais desejava, e nem sabia que eu desejaria até chegar lá, era estar com Jesus Cristo. O céu não é céu sem o Pai e Jesus. Eles fazem o céu. Então, enquanto eu voava sobre uma floresta, sabia que Jesus Cristo estava do outro lado das árvores. Queria estar onde ele estava. Quando finalmente o ouvi, ajoelhei-me em frente a ele e olhei para seus pés, e ele estava olhando para uma multidão de anjos e pessoas redimidas que estavam no céu. Eram bilhões de seres. Eu só pude agradecer a Jesus por ter feito o que fez por mim. Minha gratidão era tão profunda que só conseguia dizer obrigado a todo instante. Enquanto eu agradecia, pensava: a única razão de eu estar aqui é por causa do que ele fez. Mentalmente, eu sabia que ele havia feito isso por todos, mas pessoalmente eu o recebi como algo tão pessoal. Sentia que ele foi posto na cruz e criou o céu só para mim. Não quero dizer que eu estava sendo egoísta, porque não estava, mas é como se ele tivesse feito tudo isso só para mim. Depois disso, comecei a olhar para o corpo dele e sentia que tudo nele me amava. Olhei para o rosto dele. Ele olhou para mim e sempre me emociono quando lembro disso. Ele olhou para mim como se eu nunca tivesse desobedecido a ele em toda a minha existência. Isso realmente mexeu comigo. E então, lembrei o que diz no capítulo 8 e no capítulo 10 do livro de Hebreus, que ele se esquece dos nossos pecados quando ele nos perdoa. Eu experimentei esse olhar de Jesus e sabia que eu era um ser eterno e que viveria para sempre. Meu corpo físico não estava respirando, mas eu, a pessoa real dentro daquele corpo, viveria para sempre. O amor que ele tinha por mim duraria para sempre, porque eu viveria para sempre. Após esse encontro com ele, ele me olhou e disse: não é sua hora, volte.
Lembro que levitei 3 metros acima de uma floresta para retornar por onde cheguei. E a melhor forma de descrever isso é como quando Jesus andou sobre as águas e não teve medo. Então lá você pode voar o quanto quiser. Quando eu cheguei ao portal por onde entrei aos céus, eu simplesmente sabia que o próximo passo que eu desse me levaria para fora daquele reino e me levaria de volta para a terra. Fiquei parado ali por um tempo e senti que meu corpo físico ainda não estava pronto para me receber. E fiquei muito feliz que meu corpo físico não estivesse pronto para me receber. Então pensei, vou ficar mais um pouco. Então experimentei coisas maravilhosas. Viajei por lá, vi seres e vi muitos animais diferentes. Há muitos animais no céu. Vi águas, os mares, os rios. Lá os rios são de um azul muito brilhante que não dá para imaginar. E então voltei para Jesus novamente. E dessa vez vi minha família, vi minha avó, e atrás dela estavam outros parentes. Um após o outro, todos os que tinham conexão com Jesus Cristo e o Pai vieram me cumprimentar. Mas eu não estava focado neles, estava focado principalmente em Jesus. Hoje as pessoas me perguntam como eles são no céu. É difícil descrever as pessoas lá, porque lá não há tempo, mas eu digo que eles estavam brilhando muito. Tinham um grande sorriso e muita alegria. E então, mais tarde, pensei comigo mesmo, uau, pude ver toda a minha família no céu, e todos estavam felizes e na companhia uns dos outros. Percebi que lá haviam pessoas que eu acreditava que não seriam salvas, pois elas não atendiam aos meus critérios de salvação. No entanto, elas atenderam aos critérios de Deus. O que Deus quer é que aceitemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a condição que Deus quer. Então, minha família veio me cumprimentar e pude experimentar como todo o céu se une e louva a Deus. Mas, após tudo isso, de repente, Jesus olha para mim novamente e diz com firmeza: ainda não é sua hora, volte. Senti que toda a criação à minha frente se afastou. Me senti como um soldado dizendo: sim, Senhor. Senti como se ele estivesse dizendo que precisa de mim aqui na terra mais do que lá no céu. Ele não disse essas palavras, mas foi isso que senti. Então, minha avó disse para mim: traga o máximo de nós de volta com você. Ela estava falando sobre toda a minha família aqui na terra. Então, eu me curvei diante de Jesus e voei sobre a floresta novamente, e cheguei ao que chamo de borda do céu. Dei um passo e estava fora daquela dimensão e de volta à terra. E eu fiquei triste por voltar. Me sentia como um bebê chorão. Lembro-me de entrar na sala do hospital e levitei sobre meu corpo. Eles já até haviam parado de tentar me ressuscitar e estavam arrumando as coisas. Eu não entendi como, mas olhei para meu corpo. Ele estava lá embaixo deitado. E então entrei nele de volta. E o monitor cardíaco começou a apitar novamente. Eles voltaram correndo e entubaram. Na verdade, eu não queria voltar, mas senti que ele estava dizendo que precisava de mim aqui na terra mais do que lá nos céus. Hoje em dia, após essa EQM, eu sou outra pessoa. Passei a olhar as coisas da vida de um ponto de vista eterno. Não tenho o mesmo apego à matéria que tinha antigamente e não me agarro nas situações. Se as coisas desse mundo se vão, eu as deixo ir e não lamento mais. Essa foi a EQM de Jim Braxton. Curta esse vídeo. Estou começando aqui no YouTube. Isso é muito importante para mim. Muito obrigado e um forte abraço.